Os fundos imobiliários de hotéis são, como o próprio nome sugere, fundos imobiliários que trabalham com alocação de capital nessa categoria de imóvel. Ou seja, eles possuem justamente hotéis em seu portfólio. Existem diferentes formas de rentabilizar os imóveis. Alguns atuam com a geração de renda pela cobrança de aluguéis, outros compram títulos mobiliários e há até fundos que desenvolvem os seus próprios ativos, que inclusive tem um vídeo recente no canal justamente explicando o funcionamento de fundos de desenvolvimento que está aparecendo no card acima. Voltando para o vídeo, os fundos de hotéis? Como lucram para distribuir rendimentos aos seus cotistas? Existem 3 maneiras de valorização patrimonial, sendo elas: uma compra de participação em hotéis, explorando a renda das locações de quartos, assim como fazem outros FIs. 2. Realizando a comercialização de unidades hoteleiras, os famosos flats. E 3. Por meio da valorização dos ativos em si que, embora seja um objetivo secundário, ajuda a valorizar o capital investido. Infelizmente, a indústria brasileira de FIs ainda está em processo de desenvolvimento. Sendo assim, alguns setores, como os fundos imobiliários de hotéis, ainda apresentam pouca variedade. Os fundos imobiliários de hotéis apresentam uma dinâmica bem particular. O público tende a ser muito mais rotativo nas locações, algo que não acontece em outros segmentos. Ou você imagina uma loja de shopping center ou uma empresa buscando um galpão logístico assinando uma locação para apenas 15 dias? Por isso, algumas características pedem maior atenção dos investidores. A primeira delas é a localização. Pela grande rotatividade, os imóveis devem estar em grandes centros, preferencialmente onde exista uma mescla de demanda comercial e turística. Poucas cidades oferecem isso tão bem como São Paulo, razão pela qual a concentração de investimentos na cidade se justifica. Dado o contexto dos hotéis, não é difícil imaginar que esse é um formato de FI de alto risco. Certo? Neste sentido, eles se assemelham bastante aos fundos de desenvolvimento, especialmente quando compram ativos em construção. E, como talvez você já saiba, há uma regra básica no mercado financeiro: rentabilidade e risco caminham juntos. Sendo assim, em bons momentos, os FIs de hotéis podem produzir resultados expressivos aos seus cotistas. Além disso, é uma boa forma de diversificação de portfólio. Assim, você pode expor seu patrimônio a mais uma classe de imóveis na busca pela valorização do capital, e um setor que costuma produzir bons resultados. O principal problema dos fundos imobiliários de hotéis é a sua enorme exposição ao ciclo econômico. Hotéis tendem a sofrer fortes baixas em momento de recessão econômica por ser um custo não essencial. Além disso, como consequência, são ativos que sofrem com sazonalidade. É muito fácil encontrar hotéis lotados em dezembro, mas o ativo precisa se manter ao longo de todos os 365 dias do ano. Outro problema a ser monitorado é a falta de fundos imobiliários que atuam no setor. Com apenas 2 opções, fica difícil estabelecer comparativos das métricas e identificar destaques que mereçam o nosso investimento. Portanto, como em qualquer investimento, temos que estudar a fundo os pontos positivos e negativos e constatar se o risco-retorno está dentro de seu perfil de investidor. Gostou? Curte, comenta e compartilha.